Bom, essa questão que eu vou resolver no vídeo é a número 2, questão da revisão. Nessa questão, eu quero saber o seguinte: de quantas maneiras podemos escolher uma pivô e uma ala em um grupo de 12 jogadores de basquete? Então, eu quero saber de quantas formas eu posso escolher dois atletas de 12 disponíveis, né? Sendo que cada um vai ter uma função. Essa questão, você tem que analisar se ela vai ser dá para ser resolvida usando arranjo ou combinação. Na hora de escolher, por exemplo, na hora de você observar uma possibilidade, se você verificar que a ordem importa, é um problema de arranjo. Se a ordem não importar, é um problema de combinação. Então, por exemplo, aqui eu coloquei 12 jogadores para ficar mais fácil de entender o problema, né? Então, uma possibilidade de escolha é a jogadora número 5 ser pivô e o jogadora número 9 ser ala. Então, essa aqui é uma possibilidade, né? O número 5 ser pivô e o número 9 ser ala. Agora, como é que eu vejo se a ordem importa? Você inverte. Se esse aqui for. Se o número 5 for ala e o número 9 for pivô, faz diferença? A ordem importa? Se eu mudar aqui a ordem, né? Aqui nessa primeira eu estou escolhendo o número 5 como pivô e o número 9 como ala. É a mesma coisa do de baixo? Escolher o número 5 como ala e o número 9 como pivô? Não é a mesma coisa, né? Na verdade, então, nesse caso aqui, a ordem importa, tá? Faz diferença mudar aqui a ordem. Então, esse problema é um problema de arranjo, tá? Porque a ordem importa. Então, uma coisa é o número 5 ser pivô e o número 9 ser ala. Outra possibilidade diferente é o número 5 ser ala e o número 9 ser pivô. Então, a ordem importa. Então, isso aqui é um problema de arranjo. Então, a gente pode resolver esse problema usando a fórmula de arranjo, que é arranjo de 12 elementos tomados 2 a 2. Nesse caso, ficaria assim: 12 fatorial, 12 menos 2 fatorial. Aqui eu já estou substituindo direto na fórmula. Resolvo primeiro o que está dentro do parênteses. 12 menos 2, 10. E agora aqui eu desenvolvo o maior, que é o 12. 12 vezes 11 vezes 10. Paro no 10 porque eu vou conseguir simplificar com o de baixo. Nesse caso, aqui eu vou poder cortar, né? Vai sobrar 12 vezes 11. 12 vezes 11 é 132. Então, tem 132 formas diferentes de escolher dois atletas, né? Uma com uma função de pivô e outra com a função de ala, dentre 12 atletas disponíveis. Essa questão admite uma outra solução, né? Que talvez seja até mais fácil, que é usando o princípio multiplicativo. Vou fazer uma linha aqui para separar. Mas também poderia fazer da seguinte forma. De quantas formas diferentes eu posso escolher um jogador aqui para ser pivô? Então, eu tenho 12 possibilidades, né? Então, posso escolher qualquer uma dessas 12 pessoas para ser pivô.
Depois, de quantas formas diferentes eu posso escolher uma pessoa para ser ala? Só que nesse caso tem que ter em mente o seguinte, que eu já escolhi uma pessoa para ser pivô, tá? Então aqui tem 12, né? Então inicialmente eu tenho 12 possibilidades. Aí vamos dizer que eu tenho escolhido a número 5 aqui para ser a pivô, que é a primeira. Então, na hora de escolher quem vai ser o segundo, quem vai ser a ala, só vão sobrar 11 possibilidades. E agora é só multiplicar 12 vezes 11, que também vai dar 132. Então, esse daqui também dá para resolver usando o princípio multiplicativo.